também abrem potencialidades para a nossa organização de luta, de construção de alianças para discutir essa intervenção, são alguns dos aspectos. Mas eu acho que, assim, uma coisa muito legal, queria que vocês falassem, é um pouco assim, me parece que vários dos temas vão apontando para a gente uma espécie de agenda das cobranças que nos cabem fazer, seja em relação à maneira como se regula a presença desse tipo de empreendimento, desse tipo de atividade econômica num determinado espaço, né? E até o prejuízo de uma situação onde uma só atividade é como a questão da monocultura, né? Hoje o Mato Grosso do Sul, outro dia me falaram que estavam lá previstas inaugurar no próximo ano cerca de 70, 80 usinas de álcool, né? Pô, o impacto disso na saúde dos trabalhadores, no meio ambiente, é uma coisa inimaginável, né? Então, como é que a sociedade vai se articular para fazer esse enfrentamento? E aí, assim, acho muito importante que, ao pensar nessa questão da agenda, a gente olhe para... existe uma agenda, tem um campo, por exemplo, do enfrentamento das consequências, que se a gente da saúde, se nós, as equipes do meio ambiente, não se organizarem para cobrar estudos, para desenvolver atividades, ninguém vai fazer, né? A gente vinha pensando um outro lado assim do impacto tão brutal, né, dessa realidade que você ajuda a mostrar para a gente, assim, aqui, na verdade é um processo de exploração predatória com meios ultra precários, que assim, chama a atenção como é que até hoje ainda consegue. Você citou os cabos de aço com problemas, né? Que geralmente, outros dias me falaram, lá no Espírito Santo, eram muitos adquiridos no porto, o rejeito do porto. Aquilo que o porto considerava com problema, aí servia para que o camarada, usando o tal pau de carga, é um negócio que, assim, foi utilizado nas pirâmides do Egito, né? Para puxar aquelas pedras para cima, tecnologia sabe-se lá de quando. E um pouco antes de vir para cá, São Paulo, em 89, eu fui nessa região, eu vi o pessoal utilizando, botava um caminhão, um motor velho de caminhão, que não deu mais para funcionar como caminhão, ligado num cabo de aço, no tal pau de carga, para levantar uma pedra de 4 toneladas de um buraco de 100 metros de profundidade. Joga a primeira e o bicho vai lá, de vez em quando, pá, cai, né? Sábado eu estava no Espírito Santo, eu vi uma apresentação de fotos, né, de acidentes desse tipo, assim, pedaço de gente embaixo de um bloco daqueles, coisas horrorosas, assim, e a gente ainda com tanta... Só temos uma agenda em relação a esse mundo do trabalho mesmo, né? O pau de carga tem que ser proibido, né? Não sei se já está, na legislação, se já está totalmente proibido. Não sei se ele ainda é permitido nos navios, onde era utilizado também, né? Mas abre-se uma agenda difícil para a gente aqui. Eu queria só fazer um outro comentário. Primeiro, para aproveitar a fala da Maria, para as pessoas que gostam das sugestões de leitura aí, né? Há um belíssimo livro também da Boitempo, do Jacques London, contando histórias de acidentes do trabalho, mas uma história de 1905, 1904, né? O Tacão de Ferro. Tem uma história de como que é enfrentado, como que a família, como que toda a manipulação de informações, um visionário, né? Do que ia acontecer em processos de trabalho, e muito parecido com esses que você relatou. Mas só para fazer um último registro, aqui no fórum, vários dos exemplos e das coisas que você apresentou, a gente discutiu, assim, em uma ou outra apresentação, por exemplo, o Rodolfo, comentando a contribuição do Lohri, apresentou um conceito do acidente como um evento revelador, né? Seu depoimento
traz muito dessas revelações, né? A própria família se dando conta de que ele não é um padrinho, nessa hora ele é então, essa dimensão reveladora, mas também reveladora em relação a esse processo de trabalho, a todas as consequências. A noção dos avisos, né? Vários dos pesquisadores de acidentes chamam a atenção para essa coisa de que a desgraça manda aviso, né? Os incidentes, e como que muitas vezes, até de forma, às vezes manda avisos brutais, acidentes muito parecidos com os que já aconteceram antes, e mesmo assim as pessoas, os sistemas ficam paralisados diante disso. E um último comentário em relação a esse mesmo assunto, né? Há um tempo atrás a Fundacentro organizou um filme, né? Acho que chama O Caminho das Pedras, né? O Caminho das Pedras, que até hoje deve existir disponível aí mas que ainda mostra muito das imagens de como é esse processo de trabalho. Uma das cenas do filme, eles chegaram num local onde tinha morrido um trabalhador por uma explosão pouco tempo antes. Então são imagens pavorosas, mas já há muito tempo que vem se batendo nessa questão. Então, reforçando a certeza desse teu diagnóstico do quão lenta tem sido essas mudanças, né? Rodolfo, agora depois a gente passa para a mesa para caminhar para o encerramento. Uma coisa mais nessa perspectiva de intervenção, né, que a gente tem pensado um pouco o que é possível fazer. Eu acho que uma coisa que a gente tem comentado é essa questão dos dados, né? Para pensar em intervenção, uma primeira coisa é ter informação, onde acontece, né? Quem tem essa informação hoje, a CAT, aquela antiga comunicação de acidente de trabalho, que ainda é lei, mas foi abandonada pelo INSS, né? É um paradoxo, quer dizer, eles criaram um sistema de informática, tal da WebCat, que jogou todo o banco de dados lá para o Rio de Janeiro, e o Serviço de Saúde do Trabalhador, Cereces, né, que o CAL, na época, fez o sistema lá, o Ciscat, todo o esforço que era pegar aquela informação da CAT, transformar numa informação epidemiológica para poder saber o que acontece no território, né? O que acontece em Cubatão, o que acontece no Espírito Santo, o que é prioridade em cada local, né? Isso deixou de existir. E nós ficamos, então, à mercê agora, quer dizer, a pouca informação subnotificada que era a CAT, que só valia, só vale ainda para o setor formal, hoje não é mais instrumento de nenhum tipo de intervenção, né? Porque ninguém tem mais acesso. A gente pegava isso quando era papel, né? Processava nos programas de saúde do trabalhador, Botucatu fez isso há muito tempo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, onde tinha alguma coisa de saúde do trabalhador na década de 80, né? Era com base numa folha em papel carbono que o SUS processava essa informação para ter uma informação epidemiológica, para saber o que é prioridade. O paradoxo foi esse, quer dizer, com a web, com a informática, sumiu a informação epidemiológica. Sumiu. Então hoje resta para o setor formal o banco de benefícios que ninguém tem acesso, né? Que poderia tirar pelo CID, o Código Internacional de Doenças, você saber. Tem relação, é doença mental relacionada ao trabalho, é estresse pós-traumático, onde está acontecendo? É no call center? Onde está acontecendo? Quem tem isso hoje virou o que a gente chama segredo de capital, né? Eles falam que é segredo de Estado, né? Não pode passar essa informação. Com o CNPJ, é sigilo fiscal. Para isso não é sigilo fiscal, é segredo de capital, né? Porque interessa esconder essa informação, né, ao setor privado. Porque isso interessa para a academia, para o SUS, para a própria Previdência, é uma seguradora burra, né? Porque ela não passa essa informação, ela não dá estímulo à prevenção. Então eu queria saber da mesa a opinião das pessoas. É um ano eleitoral, né? Nós estamos num momento político importante do país. Como reivindicar essa transparência, né? O que vocês acham que poderia ser feito
né? A Maria tem muitos contatos aí junto com a diretoria. Bom, eu acho que a gente vai respondendo e vai se despedindo, né? Então, assim, eu vou responder para o Dilson, né? Eu acho que o Dilson fez um questionamento que eu acho que tem que entrar nessa agenda política, viu, Pará? Que é a questão de pensar o SESMIT como um serviço de saúde e tem que ter, eu acho que ele tem que estar ligado ao SUS, né, como serviço de saúde, e os profissionais do SESMIT, das empresas, eles têm que ter autonomia, né, tem que pensar uma forma de que eles não possam ser submissos ao capital, né, que eu acho que, você falou bem, é uma pedra no sapato, mas é uma pedra bastante controlada, né? Porque quando essa pedra começa a machucar demais, é jogada fora, como toda pedra, né? E interessante que essa reivindicação, eu participei do seminário do DEJUR, do Colóquio Internacional, semana passada, também é uma reivindicação dos psicólogos de RH. Interessante isso, né? Eles colocando que eles não têm essa autonomia na empresa, mesmo quando eles percebem que essas formas de gestão, que era o objeto do seminário, avaliação de desempenho, né, no caso de telemarketing, a mentira instituída, que o DEJUR vem trabalhando com isso, mesmo quando eles têm essa consciência que eles são instrumentos dessa política, eles não conseguem sair fora desse script por causa da questão de perder o emprego mesmo, né? Então, eu acho que isso tem que estar na agenda política, que todos os profissionais que lidam com a saúde do trabalhador, eles, mesmo pertencendo a alguma organização, eles tinham que ter um outro, né, eu não sei como, precisamos pensar, não sei, talvez um modelo italiano, que a gente ouvia falar, que lá os trabalhadores de área de saúde do trabalhador, para ser demitidos, tinham que passar por uma equipe, né, um fórum que definia ou não, enfim, nós temos que pensar alguma estratégia para dar um pouco mais de autonomia para essas pessoas que estão fazendo saúde dentro das organizações, né? Porque nós, no serviço público,